Monsenhor Salim foi uma pessoa incrível, muito respeitada, uma pessoa muito humana. Praticamente conhecia a vida de todo mundo, naquele sentido de pastor, de homem que acolhe, de homem que tem interesse humano. E eu me lembro de amigos e colegas que tinham dificuldades e o Monsenhor sempre atento, sabia dos problemas de cada qual, resolvia esses problemas. Então, uma criatura pela qual a gente guarda, tem uma lembrança muito respeitosa e muito carinhosa. Ele era muito alegre, sabe? Ele não era uma pessoa séria, não. Ele era alegre, ele conversava, ria das pessoas. Para a Igreja de Campinas, ele sempre foi um modelo de um padre dedicado, fiel no sentido da doutrina, estudioso, um grande pregador. Após quase 50 anos da morte de Monsenhor Salim, algumas lembranças seguem vivas e ajudam a resgatar uma história de grande relevância. E nada mais conveniente do que começar esse resgate daqui do Pátio dos Leões, no campus central da PUC Campinas, local que contribuiu para consolidar esse personagem importante da igreja e da educação brasileira. Emílio José Salim nasceu em 1903, no distrito de Sousas, município de Campinas. Estudou filosofia e teologia no Seminário Maior de Campinas e concluiu a formação eclesiástica em Roma, onde obteve doutorado. Com 20 anos ele foi para Roma estudar. Com 25 anos ele já se ordenou padre na Basílica de Latrão, em Roma, e depois veio para Campinas e logo foi se dedicando a essas tarefas da educação, tendo sido diretor, hoje Colégio Pio XII, mas então Colégio Diocesano Santa Maria, assim se chamava aí o colégio hoje Pio XII. Desde então, Monsenhor Salim passou a assumir o compromisso com a educação, ficando conhecido inclusive como semeador de faculdades. Ele criou cursos e faculdades e mantenedoras quase no interior do estado inteiro. Porque as pessoas viam que ele tinha um trato nessa coisa. Ele sabia lidar com o Conselho Federal, ele sabia lidar com os padres, como fazer as coisas. Ele ia nas pessoas certas. Entre as instituições educacionais criadas por ele está a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ainda cônego nesta época, no ano de 1941, Salim conseguiu autorização para a instalação de 8 cursos que funcionavam no casarão que pertencia à filha do Barão de Itapura. Nascia ali o que anos depois se tornaria a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O Monsenhor Salim, com sua habilidade profissional, fundou aqui também a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, destinada à formação de professores para o ensino secundário. O casarão, que passou a ser conhecido como Campus Central da PUC Campinas, foi o início de uma trajetória que já completa 75 anos. O local, que se transformará em espaço de história e cultura, ainda guarda as memórias do primeiro reitor da instituição. A universidade, naquela época, naturalmente, tinha um número não tão grande de alunos, né? Não tão grande de professores e de funcionários, de tal forma que ele tinha condições de estar acompanhando tudo. Então ele acompanhava inclusive o desempenho dos professores, dos funcionários. A atitude dele, né? O olhar, era um olhar de acolhimento, era um olhar de compreensão, era um olhar de boa vontade para com os seus alunos. Eu tenho a impressão, para ele, justificava essa existência da instituição de ensino pelos alunos, e a verdadeira postura do educador, que ele sempre foi. A presença do Monsenhor Salim era diária. Todos os intervalos ele estava no Pátio dos Leões ou naquele corredor do pátio interno, atendendo, conversando com todos os alunos. Então ele era muito simples, muito humilde e um gênio na educação. Monsenhor ficou à frente da reitoria por 10 anos.
Nesse tempo, viu a universidade crescer em tamanho e expressividade, com a criação de outros 9 cursos e aumento considerável em número de alunos. Morreu em 1968, época que marcou o período do regime militar. E foi então que ele teve um infarto. Ele morreu com infarto, assim rapidamente, exatamente em meio a esses conflitos da repressão sobre a universidade, da prisão de alunos, da tomada da universidade pelos movimentos estudantis, etc. Então foi nesse ambiente assim conflitivo que ele foi acometido desse impacto e veio a falecer, com uma grande comoção para toda a cidade, porque ele era realmente uma figura de muito destaque. Eu vi no velório dele, no enterro dele, e foi assim uma homenagem fabulosa. A Francisco Glicério ficou lotada até a catedral, da PUC até a catedral, e depois foi até o cemitério. É neste túmulo no Cemitério da Saudade que Monsenhor Salim se despediu de Campinas, cidade na qual deixou um legado na educação. No mesmo local, também estão enterradas grandes personalidades do município, como barões e soldados da Revolução de 1932. Mas as memórias do ex-reitor não foram deixadas aqui. Do portão para fora, o nome dele continua sendo bastante lembrado. Homenagens ao religioso estão presentes em diversos locais. A Escola Estadual Monsenhor Dr. Emílio José Salim, na Vila Marieta, em Campinas, é um exemplo. A escola foi fundada em 1962, tá? Chamado Ginásio Estadual de Jardim Proença. Em 1969, a então diretora, a professora Maria José Godoy de Lima, que era muito amiga, inclusive amiga da família do Monsenhor e que tinha por ele grande admiração, resolveu colocar o nome de Ginásio Estadual Monsenhor Dr. Emílio José Salim. O auditório, que fica no campus 2 da universidade, também recebeu o nome de Salim em 2003. E quem frequenta Sousas, município no qual Monsenhor nasceu e morou, pode ter contato com sua identidade por meio desta rua e do Parque Ecológico, que recebeu esse nome após um decreto promulgado pelo governador da época e ex-aluno da PUC Campinas, Orestes Quercia. A relação do Parque Monsenhor Salim, que tem 1 milhão de metros quadrados, ou seja, são 2 lagoas do Taquaral, né, para ver a dimensão do parque, se deve a essa boa relação que existia entre o aluno Orestes Quercia, o aluno do direito, e o nosso professor Monsenhor Salim. Resgatar a história de alguém que lutou para a construção de uma sociedade melhor significa trazer para o presente valores imprescindíveis. E nesse sentido, Monsenhor Salim deixou um legado que deve ser seguido para sempre na PUC Campinas. A missão de produzir, enriquecer e disseminar o conhecimento. Tem um ditado que diz: o povo que não tem memória não tem futuro, não é? Então, cultivar a memória, em especial as boas memórias, é fundamental para o futuro da humanidade. Eu acho que ele continua vivo, sabe, nos alunos e nos professores da nossa universidade.